Palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, continuando a nossa série sobre o tema indesistível. Então nós vamos continuar nessa noite a terceira ministração sobre esta série indesistível. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12. Isso aí, quem não tem a Bíblia aí pode acompanhar através do telão, que nos diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, vistos que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus. Quem é ele? Jesus. Graças a Deus. E o personagem que está sendo abordado nessa série chama-se Elias. Elias, um grande homem de Deus, um homem que tinha muita intimidade com Deus e um homem que tinha muita autoridade da parte de Deus. Um homem que tinha um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Um homem que a palavra do Senhor nos mostra que quando ele iria orar, por causa da autoridade, da intimidade que ele tinha com Deus, ele não orava como nós. Nós oramos, seja feita a tua vontade. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que quando ele iria orar, ele chegava e dizia, olha, assim segundo a minha palavra, não vai chover sobre Israel. E o que acontecia? Deus lá do céu ouvia a oração de Elias e batia o martelo. É Elias que está orando, então vai acontecer segundo a palavra dele. E depois Elias de novo chegava e dizia, olha, segundo a minha palavra, agora vai chover. Os céus vão se abrir, agora vai chover. E Deus escutava a oração de Elias e dizia, bom, é Elias que está orando, vamos lá, vai acontecer segundo a palavra dele. Era muita autoridade que esse homem tinha com o Senhor. Era muita autoridade que esse homem tinha com o Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra, versículo 2, capítulo 12, que nós lemos, nos diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Elias, por mais autoridade que tivesse, intimidade que tivesse, por perfeito que fosse o relacionamento dele com Deus, a palavra do Senhor nos mostra que em um determinado período da sua vida, ele desanimou. Em um determinado período da sua vida, ele se decepcionou. Em um determinado período da sua vida, ele entregou os pontos, desistiu de lutar. E olhando a história de Elias, olhando esse homem abençoado, esse homem que tinha muita unção e muita graça, a gente fica assim, o que poderia fazer Elias desanimar? O que poderia fazer Elias querer parar de servir ao Senhor? O que poderia levar Elias, esse homem que tinha tanta autoridade, que ele não pedia para as coisas acontecerem, ele ordenava, segundo a minha palavra não vai chover. O que poderia fazer esse homem desanimar? A palavra do Senhor nos mostra, e baseado nesse versículo 2 que nós lemos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a gente entende que quando Elias deixou de olhar para Deus, ele começou a se decepcionar. Semana passada nós aprendemos que ele acabou se decepcionando primeiramente com Deus, e depois se decepcionou com as pessoas. E a ministração dessa noite é com relação a essa decepção. Decepcionado com as pessoas.
E a palavra do Senhor nos mostra que a carreira que me está proposta, como nós aprendemos, que Deus nos colocou, Deus nos deu, Deus projetou uma carreira para mim correr ela, e não desanimar, e não parar, eu preciso olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Quando Elias deixa de olhar para o Senhor, ele começa a se decepcionar com os homens. Além de estar decepcionado com Deus, ele se decepciona também com os homens. A palavra do Senhor nos diz: tendo sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, ou seja, o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo, estou te servindo, estou te adorando, eu estou fazendo e acontecendo, o Senhor não está me vendo? Ele continua: porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei eu só, e procuram tirar minha vida. Então a decepção do coração de Elias era muito grande. E tudo começou, o coração dele começou a se entristecer a partir do momento que ele deixou de olhar para o Senhor. Ele deixou de olhar para o Senhor, ele começou a se decepcionar com as pessoas e com as coisas. E é o perigo que nós corremos. E vem um alerta de Deus para nós nesta noite. Quando a Bíblia diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A Bíblia nos orienta a olhar para Jesus. O meu olhar precisa estar fixo em Jesus. Porque se o meu olhar não estiver fixo em Jesus, eu corro um grande perigo de me decepcionar com as pessoas, de me entristecer com as pessoas, de viver uma vida de decepção com as pessoas. Quando eu paro de olhar para o Senhor, eu começo a me decepcionar com as pessoas, eu acabo me desanimando. Vamos ver o que é a palavra decepção. Decepção quer dizer sentimento de insatisfação que surge quando as expectativas sobre algo ou alguém não se concretizam. Quando eu espero algo, quando as minhas expectativas sobre uma pessoa não se concretizam, eu acabo me decepcionando. Foi o que aconteceu com Elias. Tudo por quê? Tirou o olhar do Senhor. Deixou de olhar para o Senhor. Também está associado com uma tristeza e frustração. E é o que acontece com o nosso coração, quando deixamos de olhar firmemente para o Senhor. É o perigo que corremos quando deixamos de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Há uma carreira proposta e o desejo do Senhor é que venhamos ser indesistível, ou seja, não venhamos parar por nada. Não venhamos desanimar por nada. Nós precisamos ser indesistível. Só que eu só vou conseguir ser indesistível se eu manter o meu olhar fixo em Jesus. Amém? Manter o meu olhar fixo em Jesus. E aí nós vamos ver o que pode causar a decepção. Quando eu deixo de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, eu acabo me sujeitando a estar decepcionado. E o que pode causar decepção? Pode passar aí. Isso aí. As 4 causas geradoras de decepção. Primeira, quebra de uma aliança. Pode de novo. Vamos lá. Mais um. Isso. Nos diz assim, Elias questionando: por que os filhos de Israel deixaram a tua aliança? Quebraram a confiança que havia em ti. Por que os filhos de Israel deixaram a tua aliança? E quando a gente fala de aliança, não diz assim, a aliança é um pacto de confiança. Quando quebramos a aliança, quebramos também a confiança. Diga-se de passagem que quando deixa de existir a confiança num relacionamento, terminou-se o relacionamento. Então a aliança, ela é um pacto de confiança. Quando quebramos essa aliança, quebramos também a confiança. E foi o que aconteceu. Elias se decepcionou a tal ponto que ele viu os filhos de Israel deixando a aliança com Deus.
Ele viu os filhos de Israel abandonando essa aliança, virando as costas para o Senhor. Aqueles que eram para ser exemplo entre o povo, aqueles que eram para ser referência entre o povo, agora viraram as costas e deixaram isso. Imaginem só, aquela pessoa que é para ser uma bênção sobre a tua vida. E aí quando você menos espera, em vez dela ser uma bênção sobre a tua vida, ela acaba se tornando uma decepção. E isso os filhos de Israel começaram a fazer. E a Bíblia Sagrada nos mostra também com relação à quebra de aliança. Quando a quebra de aliança, muitos se encontram desanimados, magoados e quase desistindo por conta da decepção com pessoas por causa da infidelidade, da traição, pessoas que prometem e não cumprem, pessoas que vivem mentindo, pessoas que têm uma vida dissimulada, longe da presença de Deus. E olhando a palavra do Senhor, nós encontramos um outro exemplo. Uma mulher que teve que vencer tudo isso. Uma mulher que teve que vencer essa decepção com um líder religioso. Havia um sacerdote chamado Eli. Ele e a sua casa eram para ser referências para o povo de Israel, mas o povo estava tão decepcionado com eles. As pessoas não acreditavam mais naquilo que eles falavam, pela vida que eles estavam vivendo, tudo isso porque deixaram de olhar para o Senhor e começaram a olhar para o homem. Havia uma mulher que tinha um desejo no coração de ter um filho. Ela queria tanto gerar um filho. E para isso se tornar possível, ela teve que vencer essa decepção com um líder religioso. Ela vencendo essa decepção, ela acabou sendo abençoada pelo Senhor. E da mesma forma que essa mulher chama-se Ana, que teve que vencer essa decepção. Muitas pessoas estão decepcionadas com líderes religiosos, com igreja, com a questão crente, questão evangélico. Eles acabam desanimando da fé, eles acabam abandonando a fé. Muitas pessoas estão decepcionadas com os líderes religiosos, feridas que não curaram com o passar do tempo. Tudo isso, quem sabe, por causa de um abuso, por causa de uma autoridade que havia sobre a vida desse líder, o excesso de autoridade levou ele a dominar e a pessoa se decepcionou. Em vez dele ajudar ela acabou olhando para ele com maus olhos e veio a decepção. E muitas pessoas estão decepcionadas com o quesito igreja. Quando fala o nome igreja, em vez de ser algo bom, para muitas pessoas é algo ruim. Quando fala a palavra evangélico, para muitas pessoas soa no ouvido como algo ruim, e não como algo bom, devido a tantas decepções que tiveram, que pessoas que eram para ser uma bênção na vida delas, mas pelo contrário, acabaram se tornando uma maldição, levando elas à decepção, levando elas a olhar para o cristianismo com maus olhos, levando elas a verem a igreja como algo ruim, levando elas a olharem para o cristianismo com maus olhos, tudo por causa da decepção com líderes, com pastores, com crentes, com mau testemunho de muitos que professavam uma fé, porque abandonaram a aliança, porque deixaram de olhar para o Senhor. E aí a palavra do Senhor nos mostra Jesus sendo questionado por que estava no meio dos pecadores. Jesus disse: olha pessoal, os sãos têm médico, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele mostrou o quê? A igreja, ela é um hospital, e no hospital tem o quê? Doentes. Muitas pessoas colocam uma expectativa tal em encontrar pessoas com um par de asa, com uma auréola na cabeça, é tudo santo, é tudo santo, é tudo santo, e não é assim. Nós temos falhas, nós erramos, mas reconhecemos que precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Essa é a diferença. E as pessoas então, e a expectativa no coração, por achar alguém que fosse parecido com Cristo, que não houvesse pecado sobre ele, acabaram se decepcionando. E devido a isso, e por não entenderem que a igreja é um hospital, que onde tem pessoas que têm problema, acabaram abandonando até a fé.
A decepção que tiveram com líderes religiosos os levou até, às vezes, estão até congregando, mas não tem prazer nenhum de servir ao Senhor. Não tem prazer nenhum de fazer a obra. Não tem prazer nenhum de se entregar ao reino. Não tem prazer nenhum de querer ser usado pelo Senhor. Tudo por quê? Por causa da decepção que tiveram. Como falamos antes, quando tiramos os nossos olhos de Jesus, nós corremos perigo de nos decepcionarmos, porque quando nos decepcionamos, nós acabamos nos entristecendo e às vezes até abandonando a fé. E olhando muitas das vezes para o cristianismo com maus olhos. A diferença, quando você vem na igreja, você vem porque você precisa mudar, assim como nós estamos aqui, não porque somos santos, nós estamos aqui porque também precisamos mudar. Alguma coisa na minha vida precisa ser mudada. Se eu não tiver a graça de Deus sobre a minha vida, lá vai o Everton mentir, lá vai o Everton roubar, fazer tudo quanto é coisa errada. A igreja é um hospital, e onde tem hospital tem doentes, doentes precisam de médico, e Jesus é o médico dos médicos. Jesus vai trabalhando na nossa vida, Jesus vai trabalhando no nosso caráter, mas muitas pessoas, por não entenderem isso, se decepcionaram. Porque queriam encontrar uma santidade, um anjo com um par de asas e uma auréola na cabeça. E não existe isso. Todos nós carecemos da graça e do amor do Senhor. Todos nós precisamos da presença do Espírito Santo. Estamos aqui porque necessitamos de Jesus agir sobre as nossas vidas. Por isso que estamos aqui. Não estamos aqui porque somos santos, porque temos uma auréola na cabeça, porque eu sou quase um anjo. Não. Estamos aqui porque carecemos da graça de Deus. Porque é essa graça que vai mudar e transformar a nossa vida e a nossa história. E muitos, por não entenderem isso, acabam se decepcionando. E essa decepção os leva a viverem uma vida de frustração e tristeza. Leva eles a viverem uma vida distanciado da presença de Deus. Segunda coisa que pode levar à decepção, nos levar a viver uma vida de decepção com as pessoas, a desconsideração à autoridade, a desonra à autoridade. Diz o profeta, e derribaram os teus altares. Derribar um altar é demonstrar a falta de honra a uma autoridade que foi constituída. Quando eu não reconheço aquela autoridade que está sobre a minha vida, eu estou derribando os altares. Eu estou derribando o altar. Eu não estou fazendo conforme a palavra do Senhor nos mostra. E aí temos um grande problema. O ser humano tem uma grande dificuldade para obedecer. Lição das casas de paz aí que nós tivemos essa semana passada. Obediência. O ser humano tem grande dificuldade para obedecer uma autoridade. Primeira coisa, ninguém vai estar mandando na minha vida. O que querem se metendo na minha vida? Só que falta, querem dizer como eu tenho que viver. Quem esses crentes pensam que são? Quem pensa que é o líder para falar para mim o modo que eu tenho que viver? Derrubando os altares. Derrubando os altares. Da mesma forma, dentro de casa, pais que têm uma autoridade dada por Deus sobre os filhos, querem ensinar os filhos como viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida irrepreensível. O que o filho responde para o pai? Pai, tu não sabe o que está falando. Não é assim, não. Eu que sei. Pai, não é por aí. Não é assim que as coisas acontecem. A mãe tem 35, 40 anos. O pai lá tem os seus 40 e poucos, 50. Experiência de vida, já viu muitas coisas mudar. Aí o rapaz com 16 anos quer dizer para o pai que não é bem assim. Quebrando, derrubando os altares. Não está reconhecendo a autoridade do pai sobre a vida dele. E quando acontece isso, o coração do pai acaba se entristecendo e se decepcionando com o filho. Aqui nesse caso, muitas das vezes não somos nós que estamos sendo decepcionados, mas nós estamos decepcionando os outros, a nossa liderança. Muitas vezes eu acabo me decepcionando. Aqui, a maioria dos casos, nós acabamos decepcionando
as autoridades estão sobre a nossa vida. Quer ver no trabalho? O patrão está lá, é uma autoridade constituída. Mas o cabeçudinho do F tem dificuldade para obedecer o patrão. É uma autoridade constituída. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender, porque senão aquela pessoa que tinha que olhar para mim com bons olhos, ver de mim um canal de bênção, vai olhar para mim como uma decepção. Vai me ver como uma decepção. O coração dela vai se entristecer por causa das minhas atitudes e por não reconhecer ela como uma autoridade sobre a minha vida. Exemplo que nós temos bíblico foi Moisés. Números capítulo 12, versículo 1 e 2 aí. Esse versículo nos fala a respeito que Arão, irmão de Moisés, e Miriam, a sua irmã, bem próximos, bem chegados, começaram a questionar a autoridade dele. Chegaram e disseram, como pode Deus estar falando através de ti? Por que ele não pode nos usar também? Por que a gente tem que estar obedecendo tu falar? Por que Deus tem que falar direto contigo e não nos usa? Deus pode nos usar também direto. Então por que nós vamos estar te obedecendo? Orgulho. Orgulho. Se achar que está no mesmo nível da autoridade. Se tivesse, Deus tinha nos colocado lá. Se tivesse, Deus tinha nos dado a oportunidade de estar lá. Mas como nós não estamos no mesmo nível da autoridade, nós temos que obedecer e não derribar os altares. Nós precisamos reconhecer. Líder de aprisco, está lá o líder, tudo que o líder pede para fazer é uma dificuldade, é uma luta. Né? O líder pede, o líder orienta, o líder chora, clama, e é uma luta. É uma autoridade que Deus colocou lá para abençoar a nossa vida. É uma bênção sobre a nossa vida, está lá orando por nós, está lá ministrando a palavra sobre as nossas vidas, e eu preciso cuidar para não estar derribando os altares. Existem pessoas que não são abençoadas justamente por causa disso. Em vez de elas serem uma bênção, elas são geradores de decepção no coração das autoridades. E ela não é abençoada, porque é um princípio bíblico. Eu preciso obedecer para ser abençoado. E a partir do momento que eu me torno rebelde, acaba acontecendo como os dois irmãos de Arão. O que Deus fez? Deus olhou para eles, seguinte, bonitinhos, vem cá, vocês querem se usar? Então vamos lá. Vamos lá, vamos aprender, vamos lá para a minha escola. Deus faz os dois ficarem leprosos. Deus mostrou para eles, eu escolhi a Moisés, constituí Moisés, então eu vou usar ele. Eu quero usar ele. Princípio de autoridade. Arão e Miriam tentaram derrubar o altar e foram envergonhados. Tem muitas pessoas que estão sendo envergonhadas nos dias de hoje. Tudo porque, em vez de serem canais de bênção, são geradores de decepção. Decepção. O líder, o patrão, o líder do ministério, o patrão lá no serviço, não pode confiar nessa pessoa, porque ela é a própria decepção. Ela é a própria decepção. E que Deus venha mudar isso na nossa vida. Amém? Deus venha mudar isso na nossa vida. Olha uma outra situação, Números capítulo 16, versículo 1. Vamos ler? Vamos juntos? Perdão, eu vou ler aqui, você vai acompanhando, anota os versículos e assim a gente ganha o tempo. Diz assim a palavra do Senhor, 16, capítulo 1. Capítulo 16, versículo 1. Corá, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Atatã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, basta, porque toda a congregação é santa, e cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o rosto, decepcionado. Por que Moisés se decepcionou tanto, caiu sobre o rosto? Não foi com vergonha, não, foi pura decepção, porque Moisés havia abrido mão da própria vida para conduzir o povo. Moisés sacrificou seus direitos e privilégios para servir o povo, para conduzir o povo à terra prometida, para livrar o povo da escravidão. E aí do nada ele se revolta, não, para aí,
Por que nós temos que estar ouvindo o que tu fala? Se está todo mundo santo, está todo mundo debaixo aí da santidade do Senhor, Deus está no nosso meio, então nós não precisamos ficar ouvindo, não é conforme tu fala, Deus pode nos usar também. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés caiu com o rosto sobre o seu rosto. Por quê? Decepção. Não tem coisa pior que para um líder, vamos botar o líder em geral, o patrão, o encarregado, teu gerente, supervisor, uma liderança. Ter as expectativas frustradas com aquela pessoa que era para ser seu braço direito, para estar se ali ajudando, para ser um canal de bênção. E quanto mais ainda quando é cristão. Quanto mais se diz ainda quando se diz que é cristão. Deus nos chama para fazer a diferença, amém? Tudo isso acontece quando deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Começamos a olhar para as dificuldades, começamos a olhar para o homem, começamos a olhar, por que ele está me mandando? E esquecemos de olhar para Cristo, esquecemos de olhar para o Senhor, porque quando eu olho para o Senhor, eu entendo e eu obedeço. E o obedecer vai acabar sendo um prazer, porque eu sei que estou agradando o Senhor. Nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Amém? Depois, terceiro, quando há agressão. Diz o profeta, e mataram os teus profetas à espada. Todo tipo de agressão, seja física ou verbal, é uma forte arma para amarrar a alma das pessoas. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e não é digno de entrar no reino dos céus. Qual é o conceito que nós temos de assassino? Vamos lá, qual é o conceito? A palavra assassino quer dizer o quê? Quem é que se arrisca aí? Que tirou a vida, que matou alguém. Até então entendemos que a palavra assassino é aquele que matou alguém. Olha o que a palavra do Senhor diz. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Aquele que odeia é assassino. Quando nós odiamos, nós ferimos muitas das vezes com palavras. Com palavras. E essa agressão verbal, tanto a verbal como física, acaba gerando uma decepção. É que nem casamento. É que nem casamento. Vai lá a mulher feliz da vida, né? A moça casa com o rapaz, é o príncipe encantado. Aí passou o tempo e viu que não casou com o príncipe encantado, casou com o cavalo do príncipe. É assim. É verdade. Da mesma forma o homem também, achou que casou com a bela adormecida. Aí vai ver, casou com a bruxa má. Porque só fala desgraça, só ofende, só magoa. Da palavra não sai uma palavra de bênção, nem sobre o marido e nem sobre os filhos. Só condena. Diga-se de passagem, que Deus não nos chamou para condenar. Porque quando nós estamos condenando, nós estamos tirando o trabalho do diabo. O diabo, ele gosta de condenar por excelência. Então, se já tem ele que acusa o ser humano, condena o ser humano por causa do pecado, não precisa a igreja estar condenando, não precisa a igreja estar acusando. Mas nós precisamos ser bênçãos sobre essas pessoas. Amém? E não sermos agressores. Através de palavras, através de ações, muitas das vezes atitudes. Um exemplo que a gente falou no outro culto, um testemunho. Alguns anos atrás, no início do ano, a gente recebeu um pedido para visitar uma família, um casal. O casal tinha 2 filhos e estavam se separando. Financeiramente eles não precisavam de nada. Nada. Tinham tudo bom e do melhor. Ele era empresário, tinha um bom carro, tinha uma boa casa, uma casa muito boa. Dentro de casa tinha tudo do bom e do melhor. Aos olhos humanos eles não precisavam de nada, mas estavam se separando. E aí, quando a gente chega na casa, do lado da porta, quando nós entramos, tinha uma mala pronta, que era a mala dele, que ele estava indo embora, e os filhos chorando, não vai pai, não vai pai, não vai pai, e a esposa sentada. A esposa era o ódio em pessoa.
Estava com ódio dele assim, só Jesus. E aí sentaram no sofá, um no canto, outro no canto, e a irmã Renata na frente deles, a gente conversando, coisa e tal, ministrando, ouvindo bastante eles falar. E ela começou a falar, e ele chorando, dizendo que amava ela. E ela começou então a falar, ela começou a dizer, olha, muito tempo atrás eu só escutava. Ele me agredia com palavra direto. Ele falava que eu estava traindo ele, ele falava que eu era isso, que eu era aquilo, eu saía, ele dizia que eu ia ir ter relações com outros, trair ele, e um monte de coisa. Me acusou de um monte de coisa que eu não fiz, que eu não fazia. Isso me feriu bastante, mas até aí tudo bem, a gente é criança. Só que dessa agressão verbal foi piorando cada vez mais. Essas ofensas começaram a aumentar. E um certo dia nós estávamos na casa dos parentes dele, sentado na mesa, meio-dia, almoçando, e aí todo mundo conversando, e eu fui entrar na conversa junto. Quando eu entrei na conversa, eu senti uma mão vindo na minha direção. Ele me deu um tapa que eu acabei virando com a cadeira para trás. A partir desse momento, eu botei no meu coração que eu não quero ele nem pintado de ouro na minha frente. Eu não quero mais. Eu não quero porque eu não consigo nem olhar para ele. E as crianças chorando e ela nem aí para as crianças. Tudo por quê? Agressão. Decepcionada com o marido. Com aquele que era para ser o seu cuidador, o seu protetor, aquele que era para ser o seu porto seguro, agora virou aquela pessoa que ela não queria ver nem pintada na frente. Um ódio, uma raiva no coração. Ela apontava o dedo na cara dele e dizia, tu sabe de tudo que eu estou falando que é verdade. Tu sabe de tudo isso. Quantas vezes tu me bateu, quantas vezes tu fez. Lembra aquele dia, tu fez isso, tu fez aquilo. E eu sempre te amei, sempre fui fiel. Só que agora não dá mais. Agora não dá mais. Por causa de uma agressão. Casamento. Por um fio. Por um fio. E muitas pessoas estão vivendo assim, decepcionadas, quem sabe não por uma agressão, mas por uma palavra que foi falada, por aquilo que o marido falou, aquilo que a esposa acabou falando, por aquilo que os filhos falaram, ou às vezes aquilo que o pai também falou. Essa agressão verbal acaba decepcionando a pessoa que está do outro lado. E quando nós não temos o foco em Jesus, eu não tenho o meu olhar fixo em Jesus, eu não entendo a situação e eu acabo me decepcionando e me entristecendo. E essa tristeza gera uma frustração e eu muitas das vezes acabo até abandonando a fé. É o perigo que corremos quando deixamos de olhar para Cristo, olhar para aquele que é autor e consumador da cruz. O olhar dessa esposa era de ódio, de raiva, e não tinha nada que fizesse ela mudar. Tem muitas pessoas que estão feridas, foram feridas, caluniadas, com a agressão verbal, e o coração está tão triste, que muitos dizem, só o tempo, isso aí o tempo vai curar. O tempo não cura. O tempo não cura. Se não tiver um agir da presença de Deus sobre a vida da pessoa, o tempo não vai curar. O tempo não vai curar. É necessário ter a presença de Deus agindo ali naquele coração, curando as feridas, libertando ela daquele cativeiro, daquela prisão. Aí sim, aí o tempo vai curar, mas se tiver o agir do Senhor. Se não, o tempo não cura. Tem pessoas que estão há 10 anos aprisionadas a essa decepção por causa de uma agressão. E perderam a razão de viver. Perderam o desejo até de se relacionar. Se estão vivendo numa redoma ali, no mundinho delas, tem medo de se relacionar com as outras pessoas, tem medo de ter um relacionamento com outros amigos, porque a decepção foi tão grande, a frustração foi tão grande, que aquilo ali feriu lá dentro. Aquilo ali feriu e o tempo se passou e a ferida continua lá, aberta. Quando ela lembra, ela sente aquela dor. E às vezes acaba olhando para o ser humano como algo ruim, algo que não é bom, que não se pode confiar. Porque está ferida e decepcionada. Decepção gerada pela agressão.
Também um outro exemplo que nós temos, a Bíblia Sagrada nos diz, 1 Samuel capítulo 25, nos apresenta um homem chamado Nabal. Este homem era esposo, a sua esposa se chamava Abigail, e a sua esposa, Abigail, era ela sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era duro e maligno em todo o seu trato. Era um homem que vivia gerando decepção. Mas a Bíblia apresenta a esposa como uma mulher sensata e uma mulher formosa. Mas imagina a tristeza dessa mulher. Imagina comigo a decepção dessa mulher com relação ao seu marido. Eu estou falando esposa e marido, mas é em geral, relacionamento, pai, filho, filho e pai, esposa, filha e mãe, relacionamento em geral. Olha a decepção dessa mulher. Dentro de casa, tem aquela pessoa que ela tinha que confiar, mas é pura decepção. É pura decepção para ela. Vamos em frente, vamos lá. Depois, ingratidão. Mais uma causa que pode gerar decepção, que pode me levar a viver uma vida de decepção com as pessoas. Ingratidão é a falta de reconhecimento do bem que lhe foi oferecido e da ajuda que lhe foi concedida. E diga-se de passagem que nós, seres humanos, somos seres mais ingratos que existe. Infelizmente. Nós somos os seres mais ingratos que existe. Um animal irracional não é tão ingrato como o ser humano. Um animal, o cachorrinho, foi atropelado, você pegar ele, cuidar dele, levou para sua casa, cuidou, ele nunca mais vai deixar a frente da sua casa. Ele nunca mais vai deixar a tua casa ali. Ele vai acabar ficando ali, vai querer ser cuidado por você, porque você fez um bem para ele, ao mesmo tempo ele vai cuidar da tua casa. Porque ele é grato. O animal é grato, o ser humano é ingrato. O ser humano é ingrato. A pessoa recebe ajuda, e aí um dia não conseguiram ajudar ela. Aí ela diz, ninguém presta. Ninguém faz nada por mim. Ninguém quer me ajudar. E recebeu ajuda 364 dias no ano. Um dia não conseguiram, não foi possível ajudar ela. O que sai dos lábios dela? Ninguém quer me ajudar. Ninguém quer me ajudar. E aí a pessoa vai lá, olha, fulano, pois é, aquele dia não conseguiu me ajudar, minha situação, coisa e tal. É ingratidão. É ingratidão. O líder ora pela pessoa, está sempre junto, se coloca à disposição. Está lá o líder do aprisco, conduzindo aprisco, orando junto, chorando junto, se alegrando junto. E a pessoa ainda tem capacidade de falar mal do líder do aprisco. O que é isso? Ingratidão. O ser humano é assim, do nada, da noite para o dia, já não presta o fulano. O ser humano é assim. Isso é ingratidão. E a ingratidão gera decepção. Gera decepção. A pessoa foi ajudada, está ali o irmão, está ali a pessoa ajudando, daqui a pouco não pode. Aí não pôde ajudar naquela situação. Logo ela já abre a boca e já para dizer. Porque lá não, só olha a gente, só diz que vai ajudar, e ainda fala mal, critica e diz que ninguém consegue, ninguém está disposto a ajudar ela. Ingratidão. Ingratidão. O ser humano, ele é ingrato. Prova disso. Olha a ingratidão do ser humano. Quanto tempo levamos para entregar a nossa vida a Cristo? Ingratidão. Hoje estamos comemorando o quê? Era muito chocolate, daí ficou pesado, já deu sono. Estão comemorando o que hoje? Páscoa. Olha a ingratidão do ser humano. Tem pessoas que 364 dias no ano não lembram de Jesus. E aí na Páscoa vão lembrar. Na Páscoa torna o santo. É ingratidão. É ingratidão. É ingratidão com o Senhor. Esquece o sacrifício de Cristo durante o resto do ano. Mas um dia no ano, não, tem que cumprir com o gabarito.
Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É ingratidão. É ingratidão. O ser humano é muito ingrato. E a ingratidão gera decepção. E a ingratidão gera frustração. Como falei, nós somos os seres mais ingratos que existe na face da terra. O ser mais ingrato que existe na face da terra é o ser humano. E que o Senhor venha nos libertar disso. Que a todo tempo venhamos ser gratos a Ele. Amém? Em nome do Senhor, é o que nós precisamos. Nós precisamos ser gratos. Parar de reclamar um pouco. Tem pessoas que só reclamam, só reclamam, só reclamam. Ela tem um teto, tem uma cama, ela tem mas eu tenho só um par de sapato. Agradece a Deus, tem gente que não tem nada. Ah, mas meu roupeiro, que não sei o quê, não tem dinheiro para isso, para aquilo. Agradece a Deus que tu tem uma casa. Ah, mas o meu trabalho, agradece a Deus porque tu tem um trabalho. Não seja ingrato, nós somos muito ingratos. Nós reclamamos das coisas, mas não fizemos nada para melhorar. É ingratidão. Que o Senhor mude o nosso coração. Amém? Vamos em frente. Com relação à decepção. Decepcionado com as pessoas. Deus quer que venhamos ser indesistível. Mas o que pode nos fazer desistir é a decepção com as pessoas. A decepção ela é proporcional ao nível de sua dedicação e amor. Quanto maior for a minha expectativa sobre uma pessoa, maior pode ser a minha decepção. Maior pode ser a minha decepção. Quanto mais próximo for a pessoa, maior vai ser a dificuldade para mim superar essa decepção. Um exemplo, teu colega de serviço, de trabalho, te decepcionou. Você foi para casa, no outro dia você chegou no serviço, parece que não aconteceu nada. Bom dia, graças a Deus, vamos de novo, como é que tá? Aí ele vem, me desculpa, não, nem dá bola, eu vi que tá com a cabeça quente. Porque o estranho não tem intimidade com a gente. Agora, pega uma pessoa que está debaixo do nosso teto, uma pessoa mais próxima, uma pessoa mais íntima. A decepção vai ser grande, que nós vamos ter dificuldade para perdoar ela. Nós vamos ter dificuldade para nos livrar dessa decepção. Isso aconteceu com Davi. Davi experimentou os dois lados. Primeiro com o rei Saul. O rei Saul, quando começa a perceber que Davi Deus havia escolhido Davi para substituir ele no trono, começou a tentar matar ele. As referências bíblicas nós temos ali, 1 Samuel 24:11 e o versículo 12. Davi começa agora a ter que fugir. E Saul tentando matar Davi. E quando Davi tem uma oportunidade para matar o rei, ele pega e não mata. Olha o pensamento de Davi. Como eu posso tocar no ungido do Senhor? Ele teve a oportunidade de matar, mas não matou. Por quê? Como não era próximo, ele conseguiu se livrar dessa decepção com facilidade. Em nenhum momento ele desejou a desgraça desse rei que queria matar ele. Pelo contrário, também ele teve 3 oportunidades para tirar a vida desse rei e ele não tirou. Por quê? Ele teve facilidade para se livrar dessa decepção porque não havia uma aproximação, não havia uma intimidade. Agora, pelo contrário, Davi de novo, seu filho, 2 Samuel 13, 38 e 39, seu filho Absalão, o cara começa a ficar revoltado, começa a viver uma vida distante daquilo que Davi queria, vai e mata o seu irmão, o outro filho de Davi, vai e mata Aminon, e depois que mata, Davi fica tão decepcionado com esse moço, tão decepcionado, e ele não fez nada contra Davi, mas a decepção foi tão grande que o comandante diz assim, mestre, olha só, meu rei, posso trazer Absalão de volta? Eu sei onde que ele está, eu vou lá buscar ele. Estou parafraseando. Aí Davi olha e diz para ele, traz esse moço, mas coloca ele bem longe de mim. Eu não quero ver a face dele. Leva ele direto para a casa dele. Eu não quero ver a face dele. Por quê? Quanto mais próximo as pessoas estão, maior é a dificuldade para superar a decepção. Era um filho, era uma pessoa íntima, do sangue, era aquele que ele não esperava. E é o que acontece muitas das vezes, lá dentro do nosso lar. O que gera mais dor? Uma decepção causada por um vizinho ou
uma decepção causada por uma pessoa que está junto com a gente lá, debaixo do mesmo teto, comendo na mesma mesa. O que gera mais decepção? Com o vizinho ou com aquele que está debaixo do nosso teto? Hã? Por quê? Porque há muita intimidade, há um relacionamento. E quando há esse relacionamento, nós não esperamos nos decepcionar com essa pessoa, porque nós confiamos. Nós confiamos e as nossas expectativas com relação a essa pessoa é de coisas boas, e não de uma decepção. E quando vem a decepção, nós temos dificuldade para superar essa decepção, por causa da intimidade que a gente tem com ela, por causa desse vínculo afetivo que a gente tem com essa pessoa. Também, a gente falou antes, a decepção pode ser eu estar gerando decepção na vida das pessoas, ou eu posso estar me decepcionando com as pessoas, ou a pior é eu estar decepcionado comigo mesmo. E sim, tem muitas pessoas que estão decepcionadas consigo mesmo. Pessoas que entregaram os pontos, desistiram de lutar. Em algum momento da vida, estavam lá fazendo e acontecendo, e acabou que seus planos foram frustrados, deu errado, e ela reconheceu que deu uma baita de uma cabeçada, que fez a coisa errada e acabou se frustrando com ela mesma. E a partir disso, o ânimo sumiu, a alegria sumiu, o desejo de viver sumiu, porque ela se frustrou com ela mesma. Ela não conseguiu, quem sabe, vencer a droga, vencer o vício, ela não conseguiu ser fiel, ela não conseguiu viver uma vida íntegra, reta, e olha para si com peso, com uma dor. Ela olha para si e não vê jeito, não tem como mudar. Ela se decepcionou com ela mesma. E essa é a pior, porque a pessoa acaba perdendo a vontade de viver, perdendo o desejo de viver. Mas que o Senhor venha mudar essa história nesta noite. Amém? Que o Senhor venha mudar essa história nesta noite. Louvado seja o Senhor. Mas agora, como é que eu vou vencer tudo isso? Como é que eu posso vencer essas decepções? Como é que eu posso estar blindado contra isso? A palavra do Senhor nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é Ele? Quem é Ele? Jesus. A Bíblia já nos dá receita, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. E o que mais? Também, para mim vencer a decepção com as pessoas, precisamos ter o foco correto. A motivação e recompensa de tudo que eu faço precisa estar em Deus e não nos homens. Em Deus e não nos homens. Romanos 11:36 diz assim, porque dele e para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Colossenses 3:26 diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-os de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A Bíblia nos ensina. A prática da palavra do Senhor vai nos levar a viver longe dessa decepção com as pessoas. Vai me levar a deixar de olhar para as pessoas com maus olhos. Vai me levar a deixar de olhar para as pessoas como se fosse algo ruim. Tem muitos que olham para o ser humano como algo ruim. Não tem como se relacionar, se aproximar, porque tudo é ruim. Sempre que aquele sentimento que vão me prejudicar, querem o meu mal, vão, como dizem, aquela expressão dentro de firma, vão puxar o meu tapete, porque a decepção, coração decepcionado age dessa forma. Mas quando nós temos o foco correto, nós olhamos para Cristo e entendemos que tudo que a gente faz, nós fizemos para Ele, por Ele e nele. Amém? E esse é o propósito do nosso coração. A pastora, alguns dias atrás, lançou um desafio para todos aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Para todos aqueles que querem contribuir, ser voluntários. E as pessoas que são voluntárias, todos nós somos voluntários na obra do Senhor. Nós que somos voluntários na obra do Senhor, nós precisamos entender isso. O nosso olhar deve estar em Cristo.
A obra que nós fizemos, elas têm que ser para Cristo. Aquilo que eu faço tem que ser para o Senhor, olhando firmemente para o Senhor. Por que muitos desanimam? Porque olham para as pessoas, não fazem para Deus, fazem para as pessoas. Porque fulano não me viu, porque não me olhou, porque não disse que estava bonito, porque não disse que eu cantei bem, porque não disse que eu toco bem, porque não disse que eu prego legal, porque não disse que eu oro assim, assado, ninguém me enxerga, ninguém me vê. Por quê? Motivação errada, foco errado, foco errado. E quando nós temos esse foco errado, nós vamos nos decepcionar. Nós estamos sujeitos a nos decepcionar. Porque a palavra do Senhor diz que eu preciso ter os meus olhos fitos no Senhor, autor e consumador da fé. Salmo 37, 4 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te de quem? Do Senhor. Faça a obra com alegria, focado no Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Faça a obra com alegria, mas no Senhor, porque o teu trabalho no Senhor não é vão. Amém? Não aguarde recompensa, não aguarde tapinha nas costas, não aguarde isso, porque a nossa recompensa vem do Senhor. O fazer a obra, precisamos ter esse entendimento. A todos aqueles voluntários que estão aí junto, dia 1º, às 19 horas, como já foi dado os anúncios, venha com o coração explodindo de alegria, querendo trabalhar para o Mestre, mas com o foco correto. Amém? Com o foco correto. A motivação de Jesus e o prazer de Jesus era fazer a vontade de Deus. Imagina se a motivação de Jesus, o foco de Jesus, fosse olhar para nós, para as nossas falhas. Se ele fosse olhar para as nossas falhas, ele não teria morrido, e de jeito nenhum tinha aceitado. Mas ele não olhou. Ele não olhou para os nossos erros, para as nossas falhas. A motivação era que fazer a vontade do Pai. O Pai quer, é a obra que o Pai quer e deseja, então eu vou fazer. Ele não olhou assim, meu chapéu, esse povo é muito ingrato. Eles só vão lembrar de mim um dia no ano, 2, depois lá, meu nascimento e depois lá quando eu ressuscitei. É muito ingrato, é muito tempo. Não, se ele fosse pensar nisso, ele não teria morrido por nós. Se ele fosse olhar para a ingratidão que existe no nosso coração, ele não teria morrido por nós. Mas ele não focou nisso, ele focou em fazer a vontade do Pai. A motivação de Jesus, o prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai. Amém? Depois, segundo, como vencer a decepção com as pessoas? Humildade, através da humildade. A humildade é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo precisa prevalecer diante das nossas decepções. Humildade vem da palavra humus, e humus quer dizer terra. Ou seja, a pessoa humilde nunca esquece de onde ela veio, quem ela era e o que ela fazia. Uma pessoa humilde, o orgulho não consegue chegar no seu coração, porque ela nunca esquece de onde ela veio. Quando o orgulho tenta entrar no coração dela, ele acaba caindo por terra. Porque a pessoa está sempre reconhecendo, a minha vida era assim. Era que nem o Beto costuma dizer, curva de rio, só juntava lixo. E agora Jesus me restaurou. Agora minha família é uma família abençoada. E a humildade acaba reinando no coração dela. E quando existe humildade no nosso coração, nós vamos ter facilidade para entender aquela pessoa que está nos ofendendo, que está nos acusando, que aquela pessoa que está tentando gerar decepção no meu coração, eu entendo isso, que aquilo não vem dela, mas tem alguma coisa agindo através dela. E não fico lutando contra a pessoa. E a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas eu preciso ter humildade. Casamento sem humildade, separação na certa. Casamento, quando os casais não são humildes, acaba dando separação.
Porque tem um ditado que diz que dois bicudos acabam não se bicando. É um que quer ter mais razão que o outro. Casar é uma só carne. Se um tem razão, o outro tem junto. É uma só carne, casamento. Humildade. Humildade, a essência do cristianismo precisa prevalecer diante das decepções. Amém? E não adianta querer ficar bravo que nós não temos razão. Ah, mas é a minha razão. Seja humilde. Seja humilde. Seja um canal de bênção para as pessoas que estão precisando. A humildade nos leva à conquista e nos leva a desfrutar da graça de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus resiste os soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. E do que nós precisamos? Do que nós precisamos? Do que nós precisamos? Da graça de Deus. Sem a graça de Deus não somos nada. Mas eu só vou desfrutar da graça de Deus se eu for humilde. Se eu for orgulhoso, Deus fica me resistindo. E eu não vou desfrutar dessa graça. Terceiro, como vencer a decepção com as pessoas? Através do perdão. Perdão é a chave que rompe a cadeia da decepção. Através do perdão, nós vencemos a decepção com as pessoas, porque nós conseguimos perdoar elas. Nós conseguimos olhar para elas com bons olhos. E não com o olhar de acusador, mas com bons olhos. E não com aquele olhar de juiz, porque fez tal coisa contra mim e não merece a minha ajuda. Né? Aqui não acontece isso, só do outro lado do Brasil. Em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, não acontece isso. Não tem pessoas que pensam dessa maneira. Aqui na igreja não, mas no Rio Grande do Sul pode ser. Fora do Rio Grande do Sul também, mas aqui na igreja não acontece isso. Essa pessoa me acusou, fez isso, ela não merece a minha ajuda. Perdão. Perdão. O perdão é a chave que rompe a cadeia da decepção. Um exemplo que nós temos foi José. A história de José é muito linda. A história de José nos mostra o sofrimento que ele passou quando é vendido pelos seus irmãos, aqueles a qual eram para cuidar dele, porque estavam para proteger ele, acabam gerando uma decepção no coração dele, vendem ele como escravo. E aí depois ele chega lá numa casa de Potifar, vai trabalhar lá, a mulher desse homem faz lá prepara, acaba acusando ele do que ele não fez, e o patrão acaba mandando ele para a cadeia. Se decepcionou de novo agora com o seu patrão. Está lá na cadeia, tem um copeiro, padeiros, acabam sonhando, ele revela o sonho deles e diz para eles, olha, lembra de mim. E vai o cara, um acaba morrendo e o outro vai para o palácio. Depois de 2 anos lembraram que José existia. Olha a decepção do coração desse moço. A vida toda só decepção. A vida toda só decepção. E agora quando ele está diante de uma posição, sendo governador do Egito, a Bíblia Sagrada nos mostra, no versículo 15, capítulo 45, versículo 15, que os seus irmãos, estando diante dele, aqueles mesmos que venderam ele como escravo, aqueles mesmos que queriam a morte dele, que diziam para ele, tu és sonhador, rapaz, para de falar isso, tu acha que nós vamos se curvar diante de ti, isso é loucura, não é assim não. Esses mesmos que odiaram ele, venderam ele como escravo, agora estão diante de José. E o versículo 45 nos diz assim, olha como a palavra de Deus é linda. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Perdão. Ele tinha toda a razão para ficar decepcionado com seus irmãos. Mas ele decidiu perdoar. Ele quis perdoar. Ele resolveu perdoar. E chorou, beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Perdão. Lembra aquela história que nós falamos daquele casal? Lá no começo, lá, que a gente falou que a moça apanhou do marido, ele vivia ofendendo ela com palavras, ele vivia acusando ela, coração ferido, coração cheio de ódio. Quando a gente fala em perdão, quem está do lado de fora é fácil dizer para perdoar. É fácil, quem o Everton dizer para perdoar é fácil. Quem está vivendo a situação sabe que não é. É só a graça de Deus, agindo ali no coração da pessoa.
Imagina o coração dessa mulher. E aí começou a ser ministrada a palavra de Deus sobre a vida dela e sobre a vida do casal. O casamento estava por um fio. Por um fio. Mas essa mulher, ela decidiu perdoar o marido. Ela decidiu perdoar ele. Foi difícil. Vou dizer, não foi fácil. Não foi fácil para ela. Não foi fácil para ela. Mas a graça de Deus desceu sobre o coração dela. O Senhor curou as feridas que haviam no coração dela. Ela perdoou o marido. Ela perdoou o marido se arrependeu. O casamento foi restaurado. Os dois entregaram a vida para Cristo e desfrutam até hoje da presença de Deus sobre a família deles. Um casamento destruído, mas ela decidiu perdoar. E quem sabe você está com o coração cheio de decepção, mas com certeza não chega nem perto do que essa mulher passou. Com certeza não chega nem próximo do que ela passou. E ela decidiu perdoar. E a graça de Deus envolveu a vida dela, a família dela, o casamento dela. E ela começou a olhar com outros olhos para o marido. Ele se arrependeu. Passar do tempo, um dia fazendo uma visita para ver como é que eles estavam, ela até brincou dizendo, olha, tantos anos de casado, mais de 15 anos de casado, ele nunca trouxe uma flor para mim. Eu estou até desconfiada. Aí depois também, uma outra vez, ela pega e diz, olha, agora ele me convidou até para jantar, porque antes isso era tudo frescura. Ele achava que não precisava. Ele era muito grosso com relação a isso. Agora ele chegou e me convidou para ir jantar, disse que ia me levar para jantar. Olha o poder do perdão. Perdão, a chave que rompe as cadeias da decepção. Amém? Nós precisamos perdoar. Porque o exemplo de Cristo. Cristo nos perdoou. Também um outro exemplo que a gente tem, quando o meu coração está cheio de mágoa, é a mesma coisa que eu tomar veneno e querer que a outra pessoa venha morrer. Eu tomar veneno e querer que a outra pessoa venha morrer. Quando o meu coração está cheio de mágoa. E eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. É o desejo do Senhor. Quando eu perdoo, eu não vou ficar me decepcionando, preso à decepção gerada pelas pessoas. É o desejo do Senhor para as nossas vidas. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus fosse olhar pela nossa ingratidão, se Deus fosse olhar para como está o nosso coração, o desejo que há no nosso coração, Jesus não teria morrido por nós, mas Ele não olhou. Em nenhum momento Jesus, em nenhum momento Deus desistiu de nós. Amém? Estamos comemorando hoje o quê? Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa, muitas pessoas ficam, ressurreição, amém, é ressurreição. Mas a pergunta não é como Jesus ressuscitou. A pergunta que tem que ser feita é por que Ele morreu. Essa é a pergunta certa. Por que Ele morreu? Ele morreu para nos dar perdão. Ele morreu para nos perdoar. O sacrifício dele nos perdoou. O sangue dele vertido naquela cruz nos deu perdão dos nossos pecados. Deus não desistiu de você em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele não olhou para os nossos erros, para as nossas falhas. Mas Ele olhou para você com muito amor. E não desistindo de você, Ele se entregou em uma cruz. Para você ter vida e para você não viver preso a essas amarras. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Estamos alegres, felizes, Páscoa, comemorando a Páscoa. Nós olhamos para a história, o plano de salvação. Por que Jesus morreu por nós? Sexta-feira Santa, por que Jesus morreu pelo ser humano? Deus, quando cria o homem para viver num jardim onde teria tudo. E para viver eternamente na presença dele. Deus criou o ser humano para viver eternamente em sua presença. Mas aí, o homem, por cabeçudinho que é, acaba decepcionando o Senhor. Prefere o pecado do que servir a Deus. Mas o coração de Deus é tão cheio de amor e tão cheio de perdão que Ele não ficou remoendo
Ele não ficou com ódio do ser humano. Pelo contrário, ele queria resgatar o homem de volta. Ele olhou e disse, não tem jeito, eu não criei ele para viver longe de mim. Eu preciso trazer ele de volta. Eu preciso resgatar a ele a minha presença. Eu preciso ter comunhão com ele. Eu criei ele para isso. E aí vem o Senhor Deus e traça o plano de salvação. Um plano lindo e maravilhoso. Vem o plano de salvação e Deus começa então a concretizar, tirar do papel esse plano. Vem Jesus. Jesus Cristo veio e morre pelo ser humano. Morre por quê? Porque Deus queria resgatar o ser humano novamente à presença dele. Deus queria trazer o ser humano novamente à presença dele, para viver em sua presença, desfrutando de alegria, de paz, desfrutando das bênçãos que ele tem e, acima de tudo, livrar ele da escravidão que é viver decepcionado com as pessoas. E Deus em nenhum momento olhou para os nossos erros, nossas falhas. Se tivesse olhado, ele não tinha morrido. Mas ele olhou com o amor do Pai, com amor. Ele olhou sabendo, eles não sabem o que fazem. Eles vivem uma vida errada porque falta força para eles. E a minha graça vai levá-los a viver uma vida digna de meu filho, de serem meus filhos. Por isso que Jesus teve que morrer em uma cruz. Por isso que Jesus morreu. A sexta-feira, Jesus se entregando por nós, porque o Pai nos ama tanto. E por mais que nós estivéssemos decepcionado, não querendo Ele, virando as costas para Ele, Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer em uma cruz. E aí, esse único filho morre em uma cruz, verte o seu sangue em uma cruz, por amor de cada um de nós, por nos amar tanto, e depois ressuscita, nos mostrando que o quê? Um dia nós teremos um corpo semelhante ao corpo dele glorificado. Um dia nós também estaremos eternamente na presença do Pai. Mas tudo por quê? Porque ele morreu em uma cruz por mim e por você. Ele abriu a porta que estava fechada. E nesta noite eu quero fazer um convite e depois orar com você. Deus jamais desistiu de você. Deus jamais teve raiva de você. Deus jamais te desprezou. Pelo contrário, o Senhor nunca desistiu de você. Ele te ama. Por isso que Jesus morreu em uma cruz. Eu quero fazer um convite nesta noite. Você que deseja entregar a sua vida a esse Jesus maravilhoso, a esse Jesus que se entregou em uma cruz por você, a esse Jesus que te cedeu perdão, que te deu perdão, a esse Jesus que enfrentou a morte por amar você. Eu quero fazer um convite, se tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a esse Jesus, entregar a vida a Cristo, ao Senhor Jesus, e receber a graça de Deus e a mudança tão sonhada e esperada. Eu faço esse convite, se tiver alguém nesta noite que tem o desejo de entregar a vida a Jesus, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, eu peço que você faça um gesto com a sua mão. Você que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu peço que você faça um gesto com a sua mão, em nome de Jesus. Temos alguma pessoa? Eu peço que os irmãos nos ajudem, se alguém levar a mão para a gente visualizar. Alguém nesta noite deseja entregar a vida àquele que se entregou por você? Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando e clamando pela presença dele, em nome de Jesus. Eu convido você a orar comigo, a fechar os teus olhos, colocar as tuas duas mãos sobre o teu coração, em nome de Jesus. Quem sabe você veio aqui nesta noite, o teu coração até hoje só tem desfrutado de decepções. Você tem se decepcionado com muitas pessoas, e isso gerou uma barreira nos teus relacionamentos. Você não consegue se relacionar com ninguém. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Jesus vai te libertar dessa cadeia.
Jesus vai curar o teu coração. Jesus vai te libertar dessa escravidão. Aleluia. A partir de hoje você vai passar a olhar para Cristo, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus. Quem sabe você é aquela pessoa que vive decepcionando os outros. Ninguém pode confiar em você. Nem os teus familiares confiam em você, porque você é a decepção em pessoa. Nesta noite você reconhece que precisa mudar. Você reconhece que precisa da graça do Senhor. Deus vai estar mudando o teu caráter. Deus vai estar mudando o teu coração. Deus vai fazer de você uma pessoa que vai ser um canal de bênção sobre a vida de muitos outros. Em nome de Jesus. Você, quem sabe, está decepcionado com você mesmo. Tua autoestima está lá embaixo. Você não acredita mais em você. Não tem mais desejo de sonhar e de lutar. Você é aquela pessoa que desanimou, entregou os pontos, não quer mais lutar. Não acredita que você pode ser feliz. Não acredita mais que você pode ser feliz, que você pode viver uma vida de conquista, que você pode ter paz. Quem sabe você é aquela pessoa que se decepcionou consigo mesmo. Nesta noite o amor do Pai vai envolver o teu coração e vai mudar os teus sentimentos, e vai mudar o teu coração, trazendo cura e alento, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe você é esposa que está decepcionada com o marido, maridos decepcionados com as esposas, pais decepcionados com os filhos, filhos decepcionados com os pais. É noite de cura, é noite de libertação, é noite de alento do Senhor sobre o nosso coração. Ore a Ele agora, ministre, faça a tua oração, pedindo ajuda para Ele, pedindo que Ele venha te ajudar, que Ele venha entrar no teu coração, na tua casa, que Ele venha te ajudar a perdoar, que Ele venha te ajudar a olhar para as pessoas com bons olhos, que Ele venha te ajudar a olhar para as pessoas não com ingratidão, mas com um coração grato. Ore agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, o teu coração é do Senhor, a tua casa é do Senhor, o teu coração pertence a Ele. Ele não te fez para sofrer, Ele não te fez para viver decepcionado com as pessoas. Foque nele, olhe para Ele, que o teu olhar esteja nele, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, Jesus nos ajuda, Jesus nos ajuda, pedimos a tua ajuda, Pai, a tua graça. Carecemos da tua graça, meu Deus. Em nome do Senhor, entra, Senhor, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Vem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos graça para perdoar. Dá-nos graça, meu Deus, para sermos pessoas gratas. Dá-nos graça, Senhor, para viver diante de Ti e desfrutar da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Entra, meu Deus, nas nossas casas. A nossa casa é tua, Senhor. O nosso coração é teu. Nós te louvamos e te adoramos. Nós exaltamos a Ti porque precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a olhar para Ti, a olhar para Ti, a não olhar para a esquerda nem para a direita, Senhor, mas o nosso olhar está fixo em Ti, fixo no Senhor, Pai, para a Tua honra e a Tua glória. Livra do nosso coração de todo desânimo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai.